Para quem não me conhece, eu sou a Simone Pires, eu sou mãe do Felipe, que está com 9 anos. E foi por conta do Felipe que eu fui fazer o treinamento Fui fazer nutrologia, ortomolecular, porque antes de tudo isso era uma médica que era anestesiologista, trabalhava só com tratamento de dor, principalmente dor oncológica em criança. E fiz medicina chinesa para entender algumas coisas, não que eu aplicasse. O meu tema hoje é o tratamento biomédico. Eu acho que algumas coisas que o Dr. Rogério falou eu vou repetir. Eu espero mais esclarecer dúvidas do que deixar. O que é um tratamento biomédico? O termo biomédico ele abrange um grande leque de tratamentos ao portador do transtorno do espectro autista e a outras patologias que possam coexistir. Hoje a nossa ideia é falar sobre o autismo. Tá? E envolve desde dietas, suplementos, medicamentos. E baseia-se através da história da criança, da história clínica que ela apresenta, do exame físico e de alguns exames que vão ver a parte metabólica, imunológica e bioquímica. O tratamento tem o objetivo de equilibrar alterações evidenciadas. Então a gente foge um pouco daquela história da promessa da cura. A ideia aqui é tentar melhorar o que estiver alterado para a criança poder se desenvolver. Como começar? Então, eu tenho desde que mudanças da dieta, do ambiente, alguns suplementos, limpeza de intestino, a dieta específica, suplementos e tratamentos específicos. Então, eu tenho que limpar a dieta evitando corantes, conservantes, aromatizantes, evitar glutamato monossódico e nitritos, evitar adoçantes, diminuir o consumo de açúcares, evitar alimentos com muito agrotóxicos e evitar geneticamente modificados, que são os transgênicos. Respeitando uma dieta básica com características básicas para cada criança. Então, de 2 a 4 anos, eu tenho as crianças que precisam de uma dieta de 1.300 a 1.600 calorias, de 4 a 6 anos, 1.600 a 2.100, 6 a 11 anos com 2.100 a 2.800 e 12 a 15 diferencia em meninos e meninas. Meninas 2.000 a 2.300, meninos 2.600 a 3.000. E respeitando também as proporcionalidades, proteínas, fibras. Quando nós entramos na dieta específica, a mais famosa que nós temos aqui no Brasil é sem glúten, sem caseína, mas também existem outras e vai depender da necessidade da criança. Então nós temos sem glúten, sem caseína, carboidratos específicos, alérgenos, antifúngicas, dieta de rotação, de eliminação, de baixo oxalato, ecológica, alimentos crus, paleolítica, cetogênica e de GAPS. O Instituto de Pesquisa de Autismo, todo ano, ele faz alguns questionários junto às famílias para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, nós temos aqui, quando piora, isso é só em relação ao comportamento. Então, piora, sem alteração, melhora e o total de crianças examinadas. Então, sem glúten e sem caseína, eles colocam uma melhora de 69% em 3.500 crianças. Enquanto a carboidratos, 71%, só que no número menor, 537. É quase que uma rotina começar sem glúten e caseína, enquanto você está esperando o resultado de alguns exames. Limpeza de ambiente. Então, toda vez que o paciente vai ao consultório, a gente tem que orientar algumas mudanças, como troca de panelas, não usar panela de alumínio, orientação para quando for usar panela de inox, cuidado com alguns produtos antifogo, que são aqueles travesseirinhos que têm a capacidade de não queimar, porque ele contém antimônio, alguns produtos de limpeza que contêm dioxina, perfumes, além do alumínio, a história do xileno, tolueno e fitatos. Indicação de shampoo, indicação de creme, isso daí geralmente varia de criança para criança, mas a gente tem base de uso também para produtos mais simples, que diminuam, que não necessitem tanto de detoxificação hepática. Alguns suplementos que a gente tem de uso costumeiro, eu vou citar alguns deles, tá? Então, os probióticos são os famosos lactobacilos, tá? Eles têm alguns efeitos, como uma pré-digestão de algumas moléculas, como açúcares e proteínas, auxiliam na síntese de algumas vitaminas, como pantotenato, ácido pantotênico, reduz algumas substâncias antinutricionais que possam vir junto dos alimentos, como os inibidores de tripsina, que podem vir junto da soja, e alguns fitatos que acompanham os grãos.
Alguns deles têm uma função bactericida para patógenos que venham próprios da dieta. E alguns deles também reduzem a toxicidade de algumas bactérias. Ele tem uma melhora do padrão intestinal nos pacientes que têm intolerância à lactose. Essa letra minúscula vem exatamente a referência do trabalho feito. O probiótico, ele tem as ações benéficas, mas ele também pode ter alguns efeitos indesejáveis. Um deles é a diarreia, que em geral dura de 2 a 3 dias. Algumas dores de cabeça e irritabilidade. Essa dor de cabeça e irritabilidade, o mais frequente é estar até uma semana, mas ela pode acontecer depois de uns 20 dias, coincidindo com um período que a gente chama de die-off. Magnésio é uma substância que a gente tem vários efeitos positivos. Ele é um ativador de enzimas, ele trabalha junto de conversão de metionina em SAMe no ciclo de metilação, faz um equilíbrio único junto com cálcio, auxilia na formação de hormônios adrenais, ajuda os movimentos intestinais, faz broncodilatação, diminui os tics, melhora alguns comportamentos, melhora o apetite. E tem um trabalho feito com um pequeno número de crianças, são 54 crianças, que quanto menor o nível de magnésio, piores eram os sintomas de comportamento. Não é a realidade que eu vejo no consultório, mas existe. Eu trouxe uma figura aqui, não é para fazer a propaganda, mas para ter ideia que tomar suplemento não precisa ser exatamente uma penúria, uma coisa difícil, que existem maneiras de ser dado mais gostosas. Então a gente tem os efeitos adversos do magnésio, diarreia, principalmente por aumento do movimento intestinal, e uma irritabilidade pela própria diarreia. Isso tende a normalizar em menos de uma semana. A melhora do magnésio isolado é 29% em 391 crianças. A vitamina C, nós temos que ela melhora padrões de peroxidação lipídica e estresse oxidativo. Essas duas referências se diz exatamente a alteração de peroxidação lipídica em crianças autistas e estresse oxidativo em crianças autistas. Ela auxilia no balanço de catecolaminas, auxilia no metabolismo da tirosina, que é importante para a dopamina, e o ácido fólico. Auxilia no balanço hormonal, efeito adverso também, diarreia, com uma melhora em 46% em 3.000 crianças avaliadas. O ômega é a coqueluche, acho que está na moda, né? Os ácidos graxos, eles fazem parte das nossas paredes celulares, então a gente vê a importância do ômega. Ômega existe ômega 3, 6 e 9. Algumas crianças que têm o transtorno do espectro autista têm o DHA mais baixo e acredita-se que seja pela diminuição dos peroxissomos ou das enzimas necessárias para a atividade de peroxissomos. Só que o ômega tem um pequeno problema. O ômega 3, sabidamente, a gente tem essas 9 partes, o DHA, o EPA, o ALA, o BPA e tantos outros. O que nós conseguimos medir? Os 4 primeiros. Só, tá? Para saber a real necessidade. Existe um trabalho que foi feito dando-se ômega para as pessoas, mas pessoas que tinham dificuldades mitocondriais. Está mais à frente a citação. E eles mimetizaram um quadro de autismo. Então, pessoas que tinham dificuldades com o uso da carnitina no organismo, quando tomavam ômega, mimetizavam alguns sintomas de comportamento autístico. Efeitos indesejáveis, o cheiro e o gosto de peixe que podem ficar. A dica é tomar à noite antes de dormir para não ficar com um cheiro ruim, ou usar alternativas. Também não é uma propaganda, eu não uso esse, eu uso o outro. O ômega 3, ele apresenta uma 59% de melhora num nível de 1.600 pacientes estudados. O zinco tem alguns efeitos importantes, uma delas é na metalonproteinase 17, que é essa específica para as crianças do TEA. Alterações na digestão, na metilação, ajuda com respostas imunes, equilíbrio de RNA e de DNA, aumenta o paladar e o apetite. Temos 2 trabalhos aí, algumas das crianças com transtorno que tem um nível mais baixo de zinco, e um trabalho que é bem interessante, que ele não foi feito para crianças autistas, ele foi feito numa população geral. Eles dizem que o nosso xarope de milho, além deles poderem conter alguns traços de glúten, alguns deles também podem conter mercúrio, pelo próprio cultivo, e depleta o zinco também. Um dos efeitos adversos é reduzir o cobre, e o outro também é diarreia. A melhora são 54% relatados em 2.700 pacientes.
A B6 e a associação de B6 e magnésio talvez tenha sido a mais famosa, e muitos neurologistas fazem o B6 com magnésio sem nem saber por que estão fazendo, mas ouviram que melhoraram, então vamos tentar. Então, a B6 ela auxilia o metabolismo da homocisteína e metionina, junto com ácido fólico, a B12, em pacientes que têm alteração deste gene específico, o ALDH7A1, ele evita convulsões. E qual é essa característica desse gene? A criança nasce, tem um comportamento normal, depois de um ano ela desenvolve uma síndrome autística e convulsões juntas. Qual que é a característica de base? Quando você pega o ultrassom da mãe na gestação, essa criança tinha aumento dos ventrículos cerebrais no ultrassom. Epigenética, genoma, hoje em dia, talvez sejam as grandes novidades. E quando a gente vê autismo, você observa uma série de genes sendo estudados. Então, não tem só esse gene. Esse foi um do que eles acharam uma associação e com o uso de B6 específico para evitar convulsões. A B6 também ajuda evitando convulsões em quem tem excesso de glutamato, que é uma outra coisa que nós vamos falar, e nas desordens do tetrahidrobiopterin, que está envolvido tanto na formação da serotonina quanto a dopamina. A B6 tem efeitos adversos, os principais delas que a gente tem. Após a noite, ela dá uma excitabilidade a mais, então a criança tende a uma insônia. Se nós não tivermos o zinco suficiente, a B6, que é o cloridrato de piridoxina, não vai ser transformado em piridoxal 5-fosfato. Se eu tenho aminoácidos deficientes, eu não consigo uma conversão adequada também. O uso de B6 sem magnésio em altas doses pode dar uma neuropatia reversível. Quanto é altas doses? 500 miligramas por dia. Para qual peso do paciente? X. Então, e a criança de 2 anos com 15 quilos tem uma fisiologia completamente diferente de uma criança de 5 anos com 25 quilos. Então, não dá para a gente saber qual é o nível exato que as crianças têm quanto menores forem. Essa história do magnésio de 500 miligramas é para um paciente que falava adulto, os relatos são de pacientes adultos. Então, pode ser que até em doses menores a criança sinta dormência. E o uso prolongado de B6 em pacientes que tenham mutação genética em CBS, dupla mutação. A melhora só com B6 em 48%, mas vocês viram que vai ser estudado só em 920 crianças, enquanto B6 com magnésio são 7.256 crianças estudadas com uma melhora em 49%. As referências para B6. Enzimas digestivas, eu estava conversando com a Priscila um pouquinho antes da gente começar, ela tem indicação de reduzir algumas moléculas. Então, depende do que você quer reduzir e em que área você quer atuar. O que você quer? Você quer ajudar o intestino delgado? Você quer ajudar o intestino grosso? Você precisa quebrar aquele peptídeo, açúcar, carboidrato. Ele é um auxílio quando a gente tem fuga de dieta. Então, realmente, a gente vê que dá uma melhorada. Hoje em dia, tem um trabalho que não é feito em crianças do transtorno do espectro autista, associando o uso da DPP-4 com o aumento da resistência periférica da insulina. O que é isso? O uso prolongado quanto tempo? Talvez mais do que 1 ano ou 2 anos, leva a criança a diminuir, a ter uma diferença, uma dificuldade de usar a insulina, ocasionando dela a possibilidade de um diabetes tipo 2. Esse é um estudo que ainda não se concluiu, ele ainda está sendo realizado, mas tem um grupo que faz aqui na Unesp, que estuda já isso. Efeitos adversos das enzimas, irritabilidade e hiperatividade, geralmente por 1 semana. Limpar o intestino, dar uma flora balanceada, dar um suporte para a digestão, matar alguns fungos, tratar alguns parasitas e dar suplementos para o intestino. Então, na flora balanceada, eu tenho isto daqui é uma kombucha, isto é um kefir, que são coisas que eu posso utilizar para ganhar, uma dieta rica em fibras, pobre em carboidratos. A alcalinização do trato digestório, que era uma coisa que se preconizava muito e hoje em dia também está mudando este conceito. E é engraçado, medicina nada é estático, né? Então não tem assim, isso daqui é fenomenal hoje e vai continuar fenomenal o resto da vida. Sempre vai ter alguém que vai lá estudar que o fenomenal não é tudo isso. Então, alcalinizar o trato digestório
em camundongos, que não é nossa fisiologia. Depois de 2 anos você muda as células dele e você provoca aparecimento de câncer. Este trabalho foi feito em camundongos e em homens estava até 1 ano. Terminaram o trabalho e não continuaram mais. Suporte para digestão, limpeza mecânica, e aí temos desde as massagens, como o uso da linhaça, uso de Movilax, treino de mastigação, que quem treina geralmente é o pessoal da terapia, e uso de enzimas digestivas. Fungos, nós temos algumas maneiras de trabalhar e ajudar a flora a se recuperar com probióticos, fitoterápicos, ácido caprílico, algumas enzimas tipo Candex, fatores de transferências, vitaminas e minerais, antifúngicos alopáticos e fórmulas específicas como o Clear Candex. Aqui nós temos fungos na pele, na língua, região perianal e esôfago. O fungo ele vive no meio, né? Então o que nós não queremos é que ele cresça a mais. Ele sempre vai existir. Parasitas, o campeão do consultório é esse, do meu, Giardia. Então é absurdamente o que a gente tem, e aí, coitada da família inteira acaba sendo tratada, até os funcionários. Este daqui é de uma entamoeba estolítica, que também existe, e o Ascaris lumbricoides. Existem alguns trabalhos sendo feitos no Japão já há mais de 6 anos, mostrando que se você deixa o parasita e vai tratando outras coisas relacionadas com inflamação, outras deficiências, você vai ganhando tempo como uma proteção. E depois você mata o parasita. Esse trabalho ele é feito para colite, para doença de Crohn, não é específico para autismo. E tem uma corrente também estudando na linha do autismo. Eu ainda trato. Tá? Suplementos para a saúde intestinal, a gente tem desde o consumo de fibras, o suco de aloe vera, a humus rubra, que não tem no Brasil a folha, como que eu vou dizer, in natura, só tem a preparada, vitamina A, ácido butírico. Muito bem, a criança veio, você já sabe o que ela precisa usar, o que ela tem, não o que ela precisa usar, mas o que ela tem alterado, e aí você começa a pensar em suplementos, tratamentos e medicações específicas. Quem deve usar melatonina? Melatonina é uma grande ajuda para a criança que dorme mal, mas ela também tem um bom poder anti-inflamatório cerebral, então talvez a boa indicação fosse para os pacientes que têm essa dificuldade de dormir ou que têm marcador neuroinflamatório. A melatonina hoje está em estudo, tem uns estudos aqui no Brasil fazendo a respeito do uso prolongado e efeitos colaterais dela, mostrando que ela pode atuar como imunomodulador, ou seja, ela mudar a resposta inflamatória, e que isso nem sempre é interessante de uma maneira contínua. Então esses são trabalhos falando da qualidade de sono das crianças, da ação da melatonina. Esse é um trabalho bem legal que foi feito em 295 portadores de Asperger, comparado com 382 pacientes que não tinham nenhum problema, e eles foram dosando os caminhos da melatonina, melatonina 1 e melatonina 2. E eles encontraram alterações em mais de 70% das crianças com Asperger. E nem todas elas tinham história de problemas de sono. Este é um trabalho, esse número 4, sobre alterações de sono. Vitamina D. Quem precisa tomar vitamina D? Pacientes que tenham deficiência ou insuficiência de vitamina D, isso é um nível sério, que se dosa no Brasil, qualquer laboratório faz. Alterações nas VDR, seja ela TAC, FOC, R208, V339 ou MMT. Quando a TAC e a FOC é mais fácil da gente pesquisar, essas outras 3 é só em centros de estudos maiores. Tem esse primeiro trabalho que fez mostrando baixos índices de vitamina D em mães e que as crianças apresentaram características do espectro. Esse trabalho foi publicado ano passado, mas o engraçado é que ele é referente a crianças que nasceram em 1985. Então eles pegaram pacientes autistas adultos e foram estudar a mãe na época da gestação, pegar e levantar prontuário do que estava. E a Suécia, onde eu tive algum tempo atrás para conhecer os centros de tratamento para crianças maiores, porque afinal de contas o Felipe está com 9 anos, né? Então o meu foco hoje em dia está cada vez em crianças da pré-adolescência e um pouquinho maiores. Eles estudam a saúde mental com a vitamina D,
e os espectros autistas e esquizofrenia. O detox tão falado, né? Quem vai precisar mexer no detox? Então, desintoxicação é um processo de eliminação de toxina. Eu vou pegar a molécula que é solúvel em gordura, vou transformar ela solúvel em água para eu jogar ela para fora. Eu preciso que existam algumas condições para eu conseguir fazer o detox. Então, eu preciso de energia. A energia não é uma energia cósmica, é a energia do ATP da mitocôndria. E eu preciso de um suporte nutricional, com antioxidantes, vitaminas, minerais e alguns cofatores. O que sugere para a gente que as crianças tenham um detox inadequado? Eu não tenho este trabalho, eu só tenho a referência dele. Então, 92% das crianças têm essa sulfatação inadequada, o uso do enxofre. Diminuição da atividade da fenilsulfotransferase, uma metilação prejudicada, que a gente sempre está batendo no ciclo sulfatação e metilação, quem está em consulta ou quem conversa com a gente em grupo sabe disso, e diminuição dos níveis de glutationa. Em geral, quando as crianças, uma rotina que eu adotei hoje em dia, quando os pais trazem os exames e o relatório, todas as crianças, eu faço um grande resumo e mando para os pais, para eles poderem levar para os terapeutas e para os outros médicos, para entender o que está acontecendo com a criança e alguns dos comportamentos que a gente tem junto com esse detox inadequado. Tá? Quando eu tenho detox inadequado, eu tenho sobrecarga de toxinas no organismo, que me gera um estresse oxidativo e que gera uma condição inflamatória crônica. Esse é um dos trabalhos perguntando se a disfunção mitocondrial é causa ou efeito de disfunções imunológicas e inadequação do uso de cálcio. E hoje em dia tem uma corrente muito boa para deixar o uso do leite, apesar de eu e do Rogério termos uma formação de medicina chinesa, então a gente sempre orienta a deixar o leite, mas hoje em dia existe mais uma coisa, que é o influxo de cálcio maior junto da amígdala cerebral, levando a maiores transtornos, maiores desordens de comportamento. Então, se antes eu já tinha no leite, que o leite é só dado quando é pequenininho, hoje em dia eu tenho isso mais reforçado e que algumas crianças do espectro a gente espera um pouquinho mais até para falar em cálcio. Esse trabalho é o trabalho que foi feito para pacientes que tinham alteração da carnitina, do uso do ômega. Então, eles sabiam que as pessoas já tinham esse problema e davam um ômega para ver o que acontecia. E o que aconteceu foi mimetizar alguns sintomas do espectro autista. O interessante disso é que, de base, a gente sempre pensa que o ômega não vai ter um efeito colateral nenhum. E não é bem assim. Tá? A ocitocina, apesar dela estar sendo estudada há anos, agora virou, eu acho que de um ano para cá, meio que moda, pelo menos aqui no Brasil, tenho várias pessoas perguntando, mas ela já é usada há algum tempo. Mudou-se o protocolo recentemente do uso de ocitocina. Então, alguns estudos sugerem que a alteração nos receptores da ocitocina podem estar associados com a susceptibilidade do autismo, principalmente na questão de interação social e comunicação. A ocitocina você tem tempo para começar a usar e tempo para terminar. Tá? Então, hoje em dia, o protocolo aceito são 6 semanas. Imunomoduladores, você tem vários trabalhos mostrando imunodeficiências, alterações de moduladores para as crianças do transtorno. O ano passado eu falei sobre isso, então a gente falava das alterações das interleucinas, do CD3, do TNF-alfa, e toda a cascata que envolve inflamação. Então eu tenho alguns trabalhos falando a favor sobre usar imunomoduladores, como para as crianças que têm alteração nas interleucinas, como crianças que têm alteração em IgG2 e IgG4. Trabalhos mostrando alterações imunológicas em crianças do autismo. E o ano passado saiu um estudo específico do cromossomo 2, né, que daí a gente começa mais uma coisa específica. Então, cromossomo 2, bracinho Q31 inversão com 33, mostrando que essas crianças têm uma suscetibilidade para ter mais neuroinflamação. Eu só tenho 2 crianças com alteração nesse cromossomo no consultório. Não é uma modalidade tão frequente, é um exame genético. Quando você faz o cariótipo comum, vem essa alteração marcada. Uso de anti-inflamatórios, né, que já tem espironolactona para crianças que têm autismo e hiperandrogenismo. Uso do singulério e do acolate, que são montelukast, que também você vai mudar via dos leucotrienos. Uso do mesacol. Alguns usos de anti-inflamatórios não esteroidais, hoje em dia,
a Coqueluche Arbacoflem, com alguns trabalhos para crianças do síndrome frágil, que eles estão levantando várias inscrições. Eu inscrevi algumas crianças do consultório. O uso de ibuprofeno e prednisone a gente tem desde a Verônica Bird, que foi desde antes do Felipe ter o espectro, né? Então eu já ouço a história do esteroide há muito tempo. Células-tronco é provavelmente uma boa opção para o futuro. Já existem alguns trabalhos da Alemanha, eles pararam há 2 anos, os trabalhos da China estão de vento em popa, com condições que nem sempre eu acredito ser adequadas. E agora começaram os estudos nos Estados Unidos. O bom da história é que hoje em dia você tem das células-tronco a possibilidade, você não vai precisar mais pegar a célula-tronco do cordão umbilical, porque eu, por exemplo, não tive esse cuidado de guardar o cordão umbilical do Felipe quando ele nasceu. Hoje em dia a gente sabe que tirando células gordurosas do paciente, você consegue separar as células neurais embrionárias e injetá-las para que tenha uma nova formação específica de células nervosas. Nos Estados Unidos começaram os trabalhos oficiais agora, né? E a gente sabe que de células-troncos, que a alteração nesse gene específico, o SLC, ele faz uma alteração na mielina, no caminho da mielina. E isso leva para a gente uma hipometilação. Se nós, quem me conhece de... Felipe, o diagnóstico foi em 2002. Quem me conhece da internet de 2003, 2004 para cá, sabe que a gente tem falado muito sobre a alteração no ciclo de metilação e sobre os protocolos de IASCO. Esse segundo trabalho fala sobre o estresse oxidativo e o uso de células-tronco. E este último fala em específico do desequilíbrio de algumas proteínas da membrana das crianças do transtorno, mostrando desequilíbrio entre excitatório e inibitório, ou seja, o excitatório a criança responde muito mais e o inibitório responde muito menos. Esse trabalho específico envolve a tirosina, mostrando que você pode refazer este caminho e ajudar a formação de dopamina também. O TMS, hoje em dia na Alemanha, com o professor Nietzsche, talvez a pessoa que mais esteja trabalhando com TMS e crianças autistas. Ele trabalha com crianças bem pequenininhas. E eles mostraram que o uso de TMS, eu vou ter uma foto do TMS aqui para mostrar para vocês. Ele conseguiu mostrar que mesmo estimulando, as crianças não tinham continuidade de GABA-A. GABA é um neurotransmissor inibitório, então elas têm uma ativação a menos, isso em córtex de pacientes de Asperger. Este trabalho já é diferente porque ele pega crianças e mostra só a área pré-frontal, que teriam os maiores trabalhos neurotransmissores excitatórios. Aqui no Brasil, o que a gente tem em uso do TMS, ou uma tentativa de proposta de exame com TMS, é dentro do Mackenzie, junto com um neuropsicólogo chamado Paulo Boggio. O Paulo não conseguiu dar continuidade no estudo dele por falta de paciente, ou seja, faltaram crianças autistas. Nós estamos tentando fazer uma parceria para que o estudo no Mackenzie vá para frente e eu estude a parte bioquímica das crianças. Este trabalho ele é baseado em neurônios espelhos, só que ele é feito em autistas de baixo funcionamento, mostrando uma baixa resposta do TMS. O TMS aqui no Brasil, eu esqueci de mencionar, ele já é praticado na Santa Casa para pacientes que tiveram um AVC isquêmico após 3 meses, para mostrar que você consegue refazer a neuroplasticidade. Porém, existe uma indicação dentro da Anvisa aqui que sugere-se para não usar em crianças abaixo de 18 anos. O trabalho do HC é com crianças acima de 13 anos, mas é só para crianças com Asperger e começou inicialmente com o uso de pacientes de doença bipolar. Esse é um aparelho, ele fica em contato com a área que você quer trabalhar. O TMS ele tem uma condição específica que você tem, não é só ir lá para o negocinho e ir embora. Então, depois que a criança fez isso, o ideal seria ela passar no PET scan, não dá para fazer isso toda vez, porque são mais de 40 sessões, e sim fazer um Doppler, que é um ultrassom das artérias, para você ver o quanto aumentou de fluxo.
Ele tem locais indicados para aplicar e frequências também, porque você tem que saber o que você quer aumentar. Se você quer mexer com qual área do cérebro, córtex pré-frontal, temporal, occipital, e o que você quer, qual neurotransmissor você deseja. O estudo da tetrahidrobiopterin, que hoje em dia já existe a venda sem ser no Japão, já tem nos Estados Unidos, e cada vez mais os estudos do genoma para crianças que têm alteração de dopamina, que é na conte ou serotonina normal, a gente consegue um uso melhor. Câmara hiperbárica, que aqui em São Paulo está proibida, eu não sei no resto do Brasil, a câmara hiperbárica de baixa pressão. E eu tenho 2 trabalhos e um confrontando o outro. O meu trabalho, o primeiro trabalho é uma câmara hiperbárica com 16 crianças, 40 sessões com 24 ATM, ou seja, uma câmara hiperbárica com aumento de pressão para valer, e que não teve nenhuma eficácia. E o meu segundo trabalho é uma câmara hiperbárica de baixa pressão, que é 1.3 ATMs em 7 crianças e que teve uma melhora de 5 itens em comportamento. É uma coisa muito discrepante. Primeiro que 10 sessões, tem pacientes que relatam que uma sessão tem melhora, mas o habitual é a gente ter uma melhora maior após 20 sessões. Essa é uma hiperbárica de baixa pressão, essa é uma hiperbárica que existe nos hospitais, e a gente tem aqui em São Paulo ainda a Multiplace, que é uma que você entra, parece que você está num elevador, que você pode entrar com a criança junto. Aqui em São Paulo eu só tenho uma criança fazendo atualmente hiperbárica, não é por minha vontade, mas os pais estão numa tentativa de fazer. Quem tem indicação da quelação, a quelação ela é indicada para quem tem metais altos. Essa é a nossa norma no Brasil. Eu trouxe 2 trabalhos. Um é de uma criança que já é autista, tá? E ele teve uma intoxicação aguda por chumbo porque ele comia a tinta dos brinquedos. Então, quando fizeram o exame do estômago dele, viu várias lascas de tinta. Então, ele teve uma intoxicação aguda, indicação absoluta de fazer quelação. A segunda criança é uma criança que tinha exposição crônica a mercúrio, que foi usado o DMPS, e que teve Steven Johnson, que é uma síndrome onde se descama toda a pelinha. Então, assim, a quelação tem os seus riscos, tem a sua indicação. Existe um trabalho que eu não trouxe aqui, que é com DMSA, feito durante 4 ciclos, que tem uma melhora de comportamento. Esse trabalho foi feito em crianças que não tinham metais, tá? Que não é uma prática para a gente habitual. Exames de metais. Eu prefiro usar o exame com um teste quelatório no sangue ou na urina. Eu acho que isso daí é pessoal, tem médico que gosta de usar no cabelo. A nossa criança, muitas vezes, ela vem com uso de alguns psicotrópicos, e nós temos que saber lidar com os efeitos dele e possíveis reações que a gente tenha com essa criança. Então, eu tenho o uso da risperidona, que é a única medicação liberada pelo FDA para as crianças, que é um antipsicótico, ele vai acalmar. A indicação boa dele é realmente para a criança que está tendo agressão, autoagressão, heteroagressão. Acho que a risperidona, ao contrário do que todo mundo pensa na vida, ela é para toda a vida. Não é, ela deve ter um começo, meio e fim, talvez para um período que a criança precise estar sem se agredir, ela seja muito interessante, mas penso que ela também tem que ser retirada, não é para ficar para sempre, porque ela não trata autismo, ela diminui alguns sintomas. O aripiprazole, que é o Abilife, o Memantine, que é o Ebix. O Memantine, ele tem uma característica especial que ele diminui o apetite, né? Então as crianças realmente dão uma secada. Então você tem que saber também, o pai chegar para você, olha, meu filho não come e toma Memantine, ele não vai comer mesmo, é como se fosse um grande anorexígeno. A rezepina, galatamina e a nicotina transdérmica. O paracetamol, como o Rogério falou, ficou só para enfatizar. Há alguns anos atrás a gente já sabia que ele atuava sobre a glutationa e ele diminui a função renal de excreção, então ele tem um grande problema. Ele pode me levar a uma hepatite fulminante, ele pode me dar uma insuficiência renal. Por conta da glutationa, a gente já sabia que tinha uma ligação com o autismo, e esse trabalho só vem contribuir mais com o uso do paracetamol e a presença de asma ou de autismo, piorando um pouco, né, a situação.
O que muda no atendimento de uma criança quando ela começa a fazer um tratamento biomédico? Agora vai ser a grande tristeza de vocês. Não muda nada. As terapias continuam, a escola continua, o dentista continua e os outros médicos também continuam, porque eu não sou nem neurologista nem psiquiatra, eu vou fazer a parte orgânica da criança. A única coisa que nós temos que conversar e que tem que ser muito bem conversado é que a equipe é multidisciplinar. Então não adianta eu falar, não dê leite, e o pediatra chegar e falar assim, não, dê leite, tem que dar leite todo dia. Né? Ou a nutricionista falar, dê leite. Né? Então a gente sempre tem que procurar realmente conversar. Equipe multidisciplinar, eu abri um leque porque não são aqui só terapias. Então eu coloquei aqui só os contatos mais ou menos de cada um que nós temos para todo mundo poder pesquisar, ver o que tem, o que é interessante para o seu filho. Eu gosto de comportamental, eu defendo a comportamental. O comportamental, para mim, tem que ser feito por profissional bom, não é qualquer um profissional. Mas nada impede que você faça coisas paralelas junto, tá? Até porque o ABA eu acho muito difícil para um pai e para a mãe fazer que não tem uma vivência de análise de comportamento. Esse primeiro site é um site de um psicólogo brasileiro, que é o Robson, que a tese dele de doutorado é fazer um tutorial de ABA para poder ajudar os pais que estão em cidades distantes para conseguirem fazer o ABA, porque não é todo lugar que eu tenho um profissional desse, aqui no Brasil. O Sunrise tem cara, a cara é a Mariana Tolesani, a Ju está aqui, vai falar amanhã sobre o Sunrise. E aqui é só um agradecimento, eu tenho duas mães que me ajudam pessoalmente muito com meus outros pacientes, todos os pacientes que querem optar em fazer o Sunrise, eu falo assim, olha, eu tenho duas mães excelentes para falar sobre isso. Elaine Marabita e a Nara Morgado. A Nara está por aqui, depois quem quiser conversar com ela. O RDI, que hoje em dia tem um grupo de psicólogas aqui no Brasil, tentando manter contato com o pessoal do RDI e trazer o RDI para cá. O TIT, o PECS são as linguagens figuradas, eles, sim, a grande discussão, todo mundo dá para fazer Sunrise e dá para fazer ABA? Dá. O Sunrise pode ser muito bem feito e deve ser feito pela família, né? A Mariana, a Juliana, elas estão lá para orientar a gente, ponto. O PECS, a linguagem figurada que cabe dentro do Floor Time, que cabe dentro do ABA, que cabe dentro do Sunrise. O Floor Time, terapia de integração sensorial, aqui alguns sites, porque não é tudo que o ABA dá conta, não é tudo que o Sunrise dá conta. A terapia IGASHI, que aqui no Brasil o projeto pioneiro é o Autismo Pipa, que também tem vaga, porque não tem crianças o suficiente procurando. É um projeto muito legal, com uma identificação para toda uma adaptação de vida. O TED. O PEI, que não é uma terapia, mas que vai ajudar as crianças a entender situações, porque ele vai usar algumas linguagens facilitatórias, né? Aqui em São Paulo nós temos uma pessoa que eu acho que nós somos privilegiados. Eu tenho uma pedagoga que aplica o PEI, que tem 2 sobrinhos no espectro, então eu acho que ela, mais do que ninguém, sabe adequar a situação. Nós temos o CERTS, musicoterapia, neurofeedback, Relation Play. Relation Play dá para muito bem ser feito pelos pais, né? Que são os movimentos da Sherbonne e Le Boyer, que começou para crianças que tinham alterações sensoriais e motoras. Você pode pegar no YouTube, tem vários vídeos para serem feitos, então você não precisa exatamente da orientação de um profissional. Exercícios físicos, que a gente sabe que melhora a condição cardiovascular, melhora a oxigenação das crianças, melhora o comportamento social. E o que eu faço de rotina ao consultório? Minha rotina. Então, são enviados questionários prévios para os pais, antes, para responder sobre algumas questões das crianças, e todos os exames anteriores. Porque, pelo menos, quando o pai chega, eu tenho um esqueleto do que aconteceu com aquela criança, em qual momento, se ela já veio com uma história do espectro desde o nascimento, se ela não tinha nenhuma alteração, se ela perdeu, o que aconteceu. Então é feito a consulta em seguida, investigação um pouco mais detalhada sobre infecções, alergias, toxinas, sensibilidades, desbiose, hiperpermeabilidade e as deficiências. Vai a primeira receita, entra-se em contato com os profissionais que trabalham a criança. Nesse momento já estão sendo pedidos alguns
exames e você faz o planejamento todo que você quer. O Rogério tinha me pedido para trazer alguns casos, eu tinha autorização de 4, trouxe 1. Eu trouxe 1 talvez porque seja uma criança que revele esperança. Era uma mãe que quando ela conversou comigo a primeira vez no congresso do ano passado, ela tinha tido o diagnóstico do filho durante a semana. A primeira consulta do filho dela foi em 15 de dezembro. O bebê estava com 2 anos e 3 meses, tinha uma história já de um priminho com autismo, uma história pessoal de icterícia neonatal prolongada. Na gestação a mãe só tinha mudado de endereço por conta de trabalho, mudado de cidade, mas não tinha nada muito importante, muito assim, que ela tenha observado a diferença. A criança apresentou os primeiros sintomas com 1 ano e 8 meses, tinha variação de humor, agressividade e dificuldade para dormir. De estereotipias, ele levava as mãozinhas, mas não como um flap, rangia os dentes e batia na cabeça. Terapia que era feita fono, TO, escola e uma psiquiatra da linha psicanalítica. A mãe, por conta do congresso, começou uma dieta sem glúten, sem caseína, começou corticoide junto com o pediatra da criança, numa tentativa de conseguir alguns ganhos. E ela fez o ATEC, que é um índice que a gente tem, que na época apontou 57, então isso era 15 de dezembro. Os exames dessa criança, ela tinha vitamina D insuficiente, um hemograma com marcadores inflamatórios, um hemocistina de 7, IgG4 alta, IgE alta. No coprológico ela já tinha cândida, ela não tinha alergia alimentar nenhuma, mas tinha intolerância alimentar a leite, banana e glúten. Em 24 de fevereiro, ou seja, primeira 15 de dezembro, segunda 24 de fevereiro, ela já tinha fono-TO que ela manteve e ela optou em fazer o Sunrise. Por que ela optou em fazer o Sunrise? Porque a cidade dela é uma cidade que não tem recurso nenhum, não tem profissionais, mesmo a fono ela tem que mudar de cidade. E ela e a família se realmente adaptaram ao método e gostaram muito, e deu certo. A IgA permanecia ainda um pouco elevada. Acontece essa criança compra uma marca que eu peço do exterior, que é Dr. Botânico, depois de anos-luz da gente conversando com o Sr. Gomes, que é no Peru, vão trazer também, né? Ele ficou sem ômega e teve alucinações. E chegaram os ácidos orgânicos dessa criança, como oxalato alto, glicólico alto, succínico, acutínico, vitamina C baixa e púrico alto. Mas o ATEC dela era de 31 e ela já não tinha mais sinais agressivos. Então, diferenças de ATEC. ATEC é um questionário clínico que você mesmo faz. Então, o primeiro 57, o segundo 31. Em junho, a gente teve uma reavaliação e a psiquiatra liberou a criança, dizendo que a criança não está mais no espectro autista. E perder o diagnóstico aqui no Brasil não existe, né? Então, é uma coisa assim, não, eu errei o meu primeiro diagnóstico. Como essa mãe, eu acho que ela é muito pé no chão, e o filhinho dela está com 3 anos, nós optamos por bem manter tudo, né? Até a criança terminar a mielinização, olho sempre atento, manteve fazendo Sunrise no mesmo ritmo, manteve a fono, ela não manteve mais, porque a fono deu alta, a TO também deu alta agora em agosto, que a criança não tinha mais nada, e em agosto a gente teve um nutrigenoma dessa criança. O nutrigenoma demora mais ainda, né? Então ele tem alteração específica da COMT, que eu vou ter alteração de dopamina, BDR com vitamina D, que é compatível com o exame dele, MAL, que foi compatível no momento de vida, ele teve um VMA meio esquisito, ele tem alteração na ACE, MTHFR e BHMT. Então, quer dizer, ele tem todo esse padrão de mutação. Essa mãe vai mudar a intervenção? Não. Ela vai continuar até que ele cresça, até que ele tenha uma tranquilidade. A primeira vez que eu fui no Autism One e eu vi algumas crianças recuperadas, então assim, aquilo é uma outra realidade pra gente que é do Brasil, que só sempre ouve, olha, não tem chance de melhorar, não tem isso, não vai dar certo, no máximo que vai conseguir isso. Realmente lá te dá uma outra carga de esperança. Mas do mesmo jeito
Das crianças que eu vi recuperadas, eu vi uma também que voltou. E a gente não sabe dizer ao certo porque voltou. Era uma criança que aos 6 anos tinha perdido o diagnóstico. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei dos exames da criança, eu não sei da história clínica da criança, eu só sei que ela retornou a apresentar o espectro autista. Então, assim, essa criança eu trouxe a história porque é uma criança que está com 3 anos e 1 mês. Para mim, ele ainda é um bebê. A mãe ainda atua incessantemente, o pai também, e eles não deixaram de fazer nenhuma suplementação. Não trouxe muitos casos. Como na primeira vez que eu tive o diagnóstico do Felipe, eu sentia muita necessidade de conversar com outros pais, e quem tem a vida corrida aqui de São Paulo nem sempre consegue encontrar pessoalmente. Uma boa saída foram os grupos do Yahoo. Tanto que há 1 ano e 10 meses atrás eu fiz esse, que é o Autismo em Tratamento. O Autismo em Tratamento também tem cara, sou eu com o Felipe. Ana Muniz, que é uma das moderadoras com o Felipe dela, a Cláudia Marcelino, que vai estar hoje aqui com o Maurício, e o Cláudio Bernardon, que é o marido da Lu e pai do Ravner. Existem vários projetos acontecendo no Brasil e vários movimentos se unindo. Então aqui nós temos a revista, que não é minha, mas eu fui uma das coordenadoras, que foi o Paiva e o Martim, que sentaram e elaboraram juntos. Eu tenho o projeto Amplitude, que também não é meu, eu só faço parte, eu só sou colaboradora. A intenção do projeto Amplitude é atender crianças carentes daqui de São Paulo até 10 anos dentro do espectro, com atendimento integral, que é isso que a gente objetiva. Terapias, médicos, medicações, suplementos, exames e alimentos. Toda ajuda será válida, porque nós sabemos o quanto é gasto. O quanto se gasta com terapia, o quanto se gasta com suplemento, o quanto se gasta com medicação, com médicos e companhias. E você falar que você vai dar tudo isso integral e de graça, precisamos de ajuda. Então, mesmo que seja o trabalho voluntário dos profissionais, será bem interessante, homeopatas, nutricionistas e companhia. Né? Obrigada, acho que era isso que eu tinha para falar. Meu e-mail, a aula vai estar disponível com o Luiz no site dele, vai estar disponível também no Autismo Tratamento nas aulas de congresso. Obrigada.